Do Senhor, e vamos lá, né, continuar com o estudo de Eclesiastes, um apanhado do estudo de Eclesiastes, e nós já vimos, né, até o capítulo 5. Não estamos lendo na Bíblia os capítulos e os versículos para não ficar tão longo. E é bom também que vocês peguem a Bíblia, né, e pelas referências que nós estamos dando aqui, vocês vão lá e vamos estudar e vamos guardar para as perguntas que serão feitas, hein, queridas? Então vamos lá. O capítulo 6 a 8 fala sobre as coisas da vida, né? Salomão falando sobre as coisas da vida. E ele começa logo falando das riquezas, dos bens materiais, da honra. E ele fala, são coisas fúteis, sem o poder para gozar nelas. Nós podemos ter tudo isso, poder, honra, bens, riquezas, mas e quando vem a doença? A depressão, a angústia, né? Isso pode, as dificuldades podem deixar o homem sem o poder para gozar nelas. E isso está lá no versículo 6, no capítulo 6, nos versículos de 2 a 12. E é verdade, não é, amadas? Muitas das vezes as pessoas buscam tantas coisas, né? Riqueza, bens, querem ser honrados, poder, mas vem a doença e não podem gozar nada. Nada. E por isso que Salomão entra, né, na velhice já, ele entra num tipo de uma crise, né, existencial. E fala, para que tudo isso? E que às vezes, né, hoje nós também nos perguntamos, para que, né, tanta coisa, tanta riqueza, tanta briga de poder, tanta corrupção, né, para ter mais e sempre mais, para ser mais do que o outro, né, para ter mais, para estar acima do outro, para fazer melhor que o outro, para ser superior ao outro. De nada disso, tudo vaidades, simplesmente vaidade, não é verdade? Então, vamos lá no capítulo 7. O homem é incuravelmente mau. Olha que coisa forte, que palavra forte. É isso que destrói as coisas boas deste mundo, a maldade humana. E isso está lá no capítulo 1, no capítulo 7, versículos de 1 a 29. Vocês podem ler lá, estudar e escrevendo o que vocês acharam, né? Porque esse livro de Eclesiastes é um livro bem atual, bem para o que nós estamos vivendo hoje, né? E vocês podem ler e anotarem lá numa folha. Bom, nesse versículo eu tirei isso para minha vida, essa lição para minha vida. Isso aqui foi importante para mim, eu preciso melhorar nesse ponto, não é? O capítulo 8, né, diz que a vida não faz sentido, humanamente falando. Se nós tentarmos entender o sentido da vida sem considerar Deus e a sua palavra, será impossível. Não entenderemos o sentido da vida. E isso nós vamos encontrar Salomão falando lá em Eclesiastes 8, nos versículos 15 a 17. Capítulos 9 ao 11 fala da procura do sentido da vida, né? E vocês vão ler isso nos versículos 9, de 1 a 2. No capítulo 9, versículo 1 e 2. O capítulo 9 diz assim: tudo sucede igualmente a todos os homens. Tudo é igual. Tudo acontece igualmente a todos os homens. O mundo está cheio de maldade e desvarios. É ou não é o que nós temos vivido ultimamente? E no fim, todos morrem. Veja o versículo 3 do capítulo 9. Nem o prazer, nem a sabedoria humana podem mudar isso. No fim, todos morrem. E tudo continua sendo vaidade. Capítulo 10.
uma observação muito triste. A obra do tolo estraga tudo. Veja capítulo 10, versículo 1. E o pior é que o mundo está cheio de tolos. Não é verdade, queridas? É uma grande verdade. O livro de Eclesiastes é ou não é um livro bem atual para nós? Para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para esse mundo que estamos vivendo hoje? Sim, né? O capítulo 11. Então, a melhor coisa para o homem, natural, humanamente falando, é gozar na vida que tem. É gozar na vida o que tem de melhor. Deus acima de qualquer coisa. Amém? Veja lá no capítulo 11, versículos de 8 a 10. O capítulo 12 fala assim: a única vida que faz sentido. Qual é a única vida que faz sentido? A vida com Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Desde a mocidade até a morte. Salomão sabia e podia falar isso, não é? Ele podia falar isso. Veja lá no capítulo 12, nos versículos de 1 a 14. A vida em si não passa de vaidade, mas com Deus é bem diferente. Aleluia, glória a Deus. Queridas, o livro de Eclesiastes é pleno da verdade. Com Deus. É a única conclusão que podemos chegar. Se nós não considerarmos Deus e sua palavra, nossa vida não terá sentido. Nós não veremos sentido, como já falamos antes, na vida humana, né? Só Deus mesmo pode dar sentido para a vida dos homens. Lá no capítulo 12, nos versos de 13 a 14, é a conclusão do livro de Eclesiastes, né? E a gente tem aqui, né, as 10 vaidades que fala do livro de Eclesiastes. Isso aí é bom vocês anotarem, hein? A vaidade da sabedoria humana, morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Capítulo 2, versículos de 15 a 16. A vaidade do trabalho humano. O trabalhador não é melhor do que o ocioso no final. Capítulo 2, 19 a 21. A vaidade do propósito humano. Embora o homem ponha, é Deus que dispõe. Embora o homem ponha, mas é Deus que dispõe. Não adianta. Capítulo 12, versículo 26. A vaidade da inveja humana. Muito sucesso produz mais inveja que alegria. Não é uma verdade? Está lá no capítulo 4, versículo 4. A vaidade da avareza humana. Quem tem muito quer sempre ter mais, mas nunca se farta. E é isso que estamos vivenciando no nosso país. Quanto mais os homens têm, mais eles querem. Eles nunca se fartam da riqueza. Eles querem sempre mais, mais, mais. A vaidade da glória humana é breve, é incerta e logo é esquecida. Né? A glória humana tá com nada não, tá, gente? Ó, toda honra, toda glória e todo louvor está para Ele, é dele e para Ele. Porque a glória humana é breve, é incerta e logo se esquece. Eu prefiro a glória dele, aleluia. Está lá no capítulo 4, versículo 16. A vaidade da ambição humana. O dinheiro não satisfaz. Quanto mais se ganha, quanto mais se ganha, quanto mais se almeja ganhar. Capítulo 5, versículo 10. A vaidade da cobiça humana.
Em geral, mesmo querendo, não se pode gozar o que se ganha. Capítulo 6, versículo 9. A nona vaidade, a vaidade da frivolidade humana. Hoje nós estamos vivendo um tempo do ser humano estar muito frívolo. Ele apenas disfarça o seu fim triste e inevitável. A frivolidade humana está em alta nos tempos atuais. Assim como estava já lá no tempo de Salomão, né? Capítulo 7, versículo 6, está falando sobre isso. E a décima das vaidades encontrada no livro de Eclesiastes é a vaidade das recompensas humanas. Os maus frequentemente são honrados e os justos e perversos recebem recompensas erradas. Está lá no capítulo 8, de 10 a 14. Os maus frequentemente são honrados e os justos e perversos recebem recompensas erradas. É isso aí, né? E vamos dar mais uma pausa, né? E voltamos com algumas observações importantes do livro de Eclesiastes. Amém? Beijão, queridas!